Bom dia, esse é o Caminhos do Espiritismo no canal Paz e Bem. É com muita alegria que nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui do grupo do Sejus. Primeiramente, vamos pedindo que nós nos elevemos o nosso pensamento, nos unamos a Deus, aquela força maior, aquela inteligência suprema, para que possamos promover aqui um momento de reflexão e de autoeducação. Hoje nós vamos receber o Carlos. O Carlos é do NEF, é membro do Sejus. Ele dá aula de literatura, é formado em filosofia, enfim, é um grande participante nosso lá do Sejus. Ele já tem um vídeo no canal do Sejus também, para quem puder ver, e nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Eu estou olhando aqui para o lado, porque está anotado aqui, eu estou pegando a minha cola, gente. Então, no Livro dos Médiuns, nós vamos falar hoje sobre os capítulos 27 e 28, e o 27, ele começa falando das contradições e das mistificações. Então, bom dia, Carlos. Vou dar a palavra para você para a gente iniciar. Bom dia, Carla. Primeiramente, é um grande prazer. Fico muito honrado pelo convite, pela possibilidade de participar dessa interlocução que para nós é tão importante e cada vez mais profícua, né? Digamos assim, a gente vivencia um momento em que as reflexões têm que ser postas à luz. E quando isso é dito de um modo o mais possível transparente, isso nos felicita sobremaneira. Estou muito feliz pelo convite. Obrigado. Nós que agradecemos. Então, vamos lá. O tema é um tema mais do que atual no movimento espírita, né? Principalmente nós que nos colocamos nessa questão do progressismo, que é das contradições e mistificações. Como é que a gente começa a conversar sobre isso, Carlos? Carla, esse tema hoje considero um dos mais palpitantes e importantes para a nossa reflexão e amadurecimento daquilo que nos envolve enquanto movimento espírita, enquanto reflexão de maturidade, enquanto aprofundamento de considerações. E que a época de Kardec, essa reflexão era tão relevante quanto hoje. Acontece que é importante que na consideração desde a base, que se constitui a partir de 1861, com o Livro dos Médiuns, Kardec, desde o início, desde o princípio, se ocupa em formular esses grandes e importantes questionamentos para a compreensão e o aprofundamento dessa relação entre o mundo material e o mundo espiritual. E, ao mesmo tempo, qualificar essa interlocução no sentido de se aproveitar o mais possível os ensinamentos que estão nesse horizonte de permuta, ou seja, aprendemos mutuamente, tanto encarnados quanto desencarnados, e nessa experiência de troca, nos enriquecemos de maneira importante, de maneira significativa. Kardec está questionando desde o início, desde a base do Livro dos Médiuns, no primeiro capítulo, no segundo, ele formula duas questões que eu acho que servem muito de base e vêm ao encontro daquilo que nós vamos tentar desenvolver aqui. No capítulo 1º, o Kardec formula a ideia de um questionamento importante, que é de quem pesquisa, de quem se posta sobre um prisma filosófico e científico, que é o grande questionamento sobre a existência dos espíritos, ou seja, há espíritos? Esse é o questionamento. E ele faz essa interrogação como um ponto de partida. É importante que esse ponto de partida seja dado a partir de um questionamento, porquanto para o Espiritismo é fundamental não a afirmação de algo a priori, mas primeiro a formulação das possibilidades da efetividade desse algo. Então, primeiramente, Kardec tem essa base. Há espíritos? E o sentido de tentar responder a respeito da razão, da lógica, no sentido de confirmar a intervenção de mentes desencarnadas, de inteligências fora desse horizonte material, na interação daquilo que se deu a partir de 1854, 1855 em diante, com o fenômeno das mesas girantes. Depois disso, para Kardec, é fundamental uma outra interlocução, um outro questionamento que eu considero vital como o a priori da nossa conversa, que diz respeito à experiência dos milagres. Ou seja, precisamos pensar e desenvolver reflexões de maturidade no sentido de pensar a exequibilidade dos milagres, para que venhamos a perceber que no Espiritismo, desde o início, está fundada a noção de que não há milagres, ou seja, não há nada que explique a natureza fora dela mesma, ou de um horizonte que não esteja inscrito nas leis de Deus.
desde a parte terceira do Livro dos Espíritos, nas leis naturais, os espíritos são concordes de dizer que a lei de Deus está explicitada nas leis naturais, ou seja, nada ocorre fora da natureza. Então, esses dois prismas que as leis naturais formulam, a experiência da expressão de tudo que constitui a noção de Deus, e, ao mesmo tempo, de se perceber a relação importante e fundante do Espiritismo, que é a existência e a relação com os espíritos, e é que daí surge, sim, a preocupação de se pensar a questão das contradições e das mistificações. Kardec, desde... Deixa eu te cortar só um minutinho, te pedindo licença. Nós estudamos, né, para você que está acompanhando o programa agora, que for a sua primeira vez aqui, nós estudamos tudo isso que o Carlos falou até agora, no Caminhos do Espiritismo, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos. Especificamente sobre milagres, depois nós pretendemos estudar uma obra que se chama A Gênese, que tem muita polêmica em torno dela, eu não vou contar, que senão o programa vai ficar só falando disso, mas que nós vamos estudar uma versão, que é até a quarta versão, que é uma versão de Kardec, e nós vamos falar especificamente sobre as questões dos milagres. Então, só para a gente ir orientando aqui o pessoal que está nos assistindo. Vou te devolver a palavra, Carlos. Então, com isso, o que se tem? Se nós temos a concepção e a dimensão da existência dos espíritos, Kardec, já neste capítulo 27 do Livro dos Médiuns, diz que os espíritos não pensam todos de uma mesma maneira. E assim eles são infinitos, evolutivamente, nos degraus até a ascensão de uma escada evolutiva. Isso quer dizer, fundamentalmente, que no intercâmbio mediúnico, nós, outros encarnados, lidamos com toda espécie e ordem de espíritos, semelhante ao que se passa conosco entre os humanos, entre os homens encarnados. Ou seja, se temos a experiência de influenciar, de afetar, tanto espíritos de toda a espécie no plano dos encarnados, coisa não diferente ocorre também no mundo dos espíritos. E, portanto, quem são esses espíritos, diz-nos Kardec? Nada mais são do que a humanidade despida do envoltório corporal. Ou seja, as comunicações que eles transmitem, que eles traduzem pela via mediúnica, traduzem o cunho da ignorância e do saber, que constitui a singularidade evolutiva de cada ser comunicante. Ou seja, os espíritos, eles têm a dimensão do que sabem e do que não sabem, consoante enxergamos na vida de relação nossa, no sentido mais costumeiro, que é essa vida de afetar o mundo e ser pelo mundo afetado, de saber muita coisa e desconhecer tantas outras. E com os espíritos não se dá de modo diferente. Isso quer dizer, por exemplo, e por extensão, logo, que há espíritos, como entre os homens, sábios, pseudo-sábios e semi-sábios, conforme uma classificação muito ligeira de Kardec. E a preocupação com a mistificação e com as contradições, digamos que nós localizaríamos muito mais especificamente naqueles que se nos apresentam fingindo saber o que, em verdade, poucos sabem, que é aqueles que nós chamaríamos de pseudo-sábios. E que, na verdade, referenda ou marca ou expressa um medo de se desnudarem como ignorantes, ou seja, reconhecerem mesmo que não sabem. E, portanto, o que eles tentam fazer com base nisso? Eles inventam, eles superficializam e, portanto, explicam a sua maneira segundo os seus limites e ideias. Isso é fundamental de se perceber. Estamos lidando com seres que nada mais são do que a continuação daqueles que foram quando encarnados, sem uma dimensão de divinização ou de uma transcendência que escapasse a um sentido mais ordinário e racional. Aparecendo um monte de gente, inclusive do desgoverno que a gente vive, né? Que o pessoal também mente, inventa, só para não dizer que é ignorante, né? Então, o Leon Denis, eu estava fazendo uma brincadeira, mas o Leon Denis, ele tem uma definição no livro No Invisível que me agrada muito. Ele diz o seguinte, olha, os mundos são solidários. Então, assim, nós estamos o tempo todo nesta troca. E nós trocamos por afinidade. Então, dentro do nosso quadro, daquilo que nós ignoramos, que nós não sabemos, que não conhecemos, gente, porque ser ignorante não tem nenhum problema, é só desconhecer algo.
nós vamos trazer as comunicações desse tipo. Não adianta a gente ficar pensando que todo dia está trazendo comunicação de espírito puro, né? Que Jesus está se comunicando por nós, porque não é assim. E quando nós temos essa consciência, Carlos, se você não concordar, você me disse, é muito mais improvável nós cairmos nas mistificações, porque nós vamos passar pelo crivo da nossa razão, que era... Kardec era extremamente racional, né? Ele era como um professor, como um pedagogo, uma pessoa extremamente racional. Então, ele dizia assim, eu prefiro rejeitar 10 comunicações, 10 psicografias, 10 mensagens, a cair em uma que seja uma mistificação. Sim, o Renato, né, que diz isso, é preferível se rejeitar a 10 verdades do que se aceitar uma mentira, né? E, portanto, é esse o prisma que eu acho fundamental, no sentido de se buscar compreender de que estamos lidando com uma relação naturalíssima. Por quê? Se nós somos aqueles que daqui a pouco, depois do corpo, continuaremos tal e qual se nos apresentamos aqui agora, significa que nós estamos constituídos com tudo aquilo que conquistamos no nosso passo evolutivo, quanto das nossas próprias misérias, os nossos atavismos, as nossas questiúnculas e, ao mesmo tempo, os nossos desejos de superação e transcendência. Isso não nos priva, não nos inocula, e isso se dá também com os desencarnados, com as questões de estarmos lançados todos às possibilidades de contradição. Todos nós, como não sabemos em profundidade sobre muita coisa, tendemos a entretecer comentários superficiais, precipitados, eivados de atavismos, de limitações, e, portanto, as contradições derivam não de outra causa, senão a diversidade desses mesmos espíritos. E o que eles trazem como diversidade? Eles trazem uma diversidade de inteligência, uma diversidade de conhecimentos, eles produzem uma diversidade no plano do juízo, eles produzem também uma diversidade muito, né, digamos assim, plural no campo da moralidade. Então, nós estamos lidando com seres notadamente ou demasiadamente humanos, e com todas as questões e contradições inerentes a isso. E é fundamental que se entenda isso. Todos nós somos assinalados e atravessados por limitações, por transbordamentos, por transcendências, quanto mesmo pelos nossos primarismos de outrora. Se pensarmos do ponto de vista reencarnacionista, isso tem um horizonte de explicação razoabilíssima, ou seja, muito transparente. Todos nós estamos em patamares evolutivos, e essa consideração precisa ser posta sob nossa reflexão e cuidado. Ô, Carlos, será que tem muito sofista e pós-moderno? Tem os sofistas fazendo umas propagandas e os pós-modernos... Os sofistas de outrora, eles não são muito diferentes dos de hoje, né? Você pega lá o Protágoras, o Gorgias, todos aqueles que fundaram entre os sofistas um tipo de explicação em que o jogo das opiniões, digamos assim, superava o sentido de afirmação de algo verdadeiro. Na verdade, são exercícios, são ginásticas do pensamento no sentido de se evadir de um encontro mais aprofundado, com reflexões mais acuradas, mais, digamos assim, com reflexões de profundidade mesmo. Então, isso faz parte do ser humano, desde há muito tempo, e talvez ainda mais hoje, né, que nós vamos encontrar muito destes sofistas espalhados, sobretudo nesse momento tão dantesco e trevoso quanto o nosso. Sim, nesse momento eles estão se revelando, né? Bom, dominando, né? Então, e acontece que isso, na época de Kardec, né, essas questões todas, elas provocaram muita contradição, né, porque a gente não pode esquecer que na época de Kardec tinha ainda aquela coisa do espetáculo, né, então tinha espetáculos que eram montados como se fosse mediunidade. A gente não sabe nem se até hoje não tem alguma coisa assim, né, a gente não tem como dar garantias de que as pessoas não continuem, não façam, às vezes, as coisas sem ser reais, né? A gente não tem como dar essa garantia, porque é do ser humano. Mas,
Quando Kardec escreve esse capítulo do livro dos médiuns, ele, como sempre, como um grande pedagogo, um professor, um organizador, ele tem todo o cuidado de nos dar o passo a passo ali para nós podermos ir descobrindo mistificações e problemas, e dizendo, olha, vejam bem o que está acontecendo. Só que, Carlos, no tempo que nós vivemos, parece que as pessoas continuam sem estudar esse livro, porque continuam acreditando em tudo. Não sei se com você acontece isso, mas eu recebo um monte de psicografia pelo WhatsApp que não passam pelo crivo de uma leitura mais criteriosa. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho à luz disso, dessa questão aqui. O espírita brasileiro tem se notabilizado muito por esses perigos, eu acho, né? Estamos vivendo também um momento que eu considero muito perigoso, muito cuidadoso, dentro, inclusive, do próprio movimento espírita, que ele tem sido atravessado por muita ingenuidade, muita crendice, muita superstição, muitos conteúdos que não resistem a um questionamento mais sério. E isso faz com que acabe se pautando uma vertente do espiritismo brasileiro, do movimento espírita brasileiro, que é, que é aquilo que o Herculano Pires já bem salientava, destacava, que é esse movimento igrejeiro e religiosista. E nesse sentido, cria-se uma aura de santificação extremada, ou também, no seu extremo oposto, a ideia de uma demonização sem critério e sem cuidado. Por isso que eu acho que Kardec era tão fundamental, porque exatamente nessa questão que ele formula, ele desveste tanto o maniqueísmo, de um lado divinizatório, quanto aquele também perturbado de maneira de um mal absoluto. Ou seja, ele mostra os espíritos como uma continuidade dos seres humanos. E por esse prisma, ele tende a apresentar esses mesmos espíritos como aqueles que são assinalados por questionamentos que sejam próprios de todos nós. Eu acho que é fundamental isso. Se não me engano, foi o Cosme Massi, numa intervenção muito produtiva nessa direção, que trouxe a reflexão que consta na Revista Espírita, do espírito Baltazar, em que um espírito aparece, e a gente sabe que, pela leitura da Revista Espírita, que é um espírito com várias limitações, e Kardec perguntava ao Baltazar o seguinte: tem um estômago? E o Baltazar respondia, sim. E, diante disso, o Kardec desdobrou a seguinte formulação: tem desejo de comer? E o Baltazar, de novo, respondeu afirmativamente, sim. Ou seja, pelas duas questões, o que nós teríamos de considerar? Que o Baltazar estava sendo honesto na sua resposta. Ele projetou mentalmente que ele se olhava, né, perispiritualmente, e se reconhecia como dotado de estômago e como dotado de desejo de comer. Ou seja, eram projeções dadas na aparência perispiritual, né? E, portanto, a forma, a aparência inscritas no perispírito lhe davam esse tipo de imagem de si. Só que aí o Kardec soube questionar melhor ainda. Ele perguntou assim: tem necessidade de comer? Aí, né, nesse sentido, o Baltazar responde não. Ou seja, tem um estômago? Ele se imaginava que sim. Tem o desejo de comer? Ele também imaginava que sim. Agora, tem a necessidade de comer? Não. Então, a gente vai ter que reformular essa noção que ele tinha de si. Ele estava sendo honesto em todas as questões, em todas as suas respostas. Mas, ao mesmo tempo, o que é a necessidade do espírito? A necessidade para o espírito diz respeito ao princípio inteligente que o constitui, a questão 23 de O Livro dos Espíritos. A necessidade do espírito não é a de comida. Pode-se ter o desejo de comer sem se ter a necessidade de comer. É o caso como se passa no mundo espiritual. Então, essa é a formulação da racionalidade. O Kardec sabia perguntar. Ou seja, a partir das perguntas de Kardec, se perguntar a um espírito se tem um estômago, ele diz sim. Aí o precipitado teria a dizer, tá vendo? Os espíritos têm estômago. Uhum. Enquanto que Kardec reformula o questionamento e percebe que, na verdade, era uma projeção mental do perispírito que se vinha nessa condição. Mas não a condição do espírito em si mesmo. Então, essa é uma base de formulação de conhecimento de grande envergadura, de reflexão de maturidade. Ou seja, não adianta interagir apenas com os espíritos sem a profundidade que essa experiência o exige.
como acontecia antes de Kardec em relação a essas mesas girantes. No geral, o público se utilizava da experiência como entretenimento, como frivolidade, e Kardec foi o primeiro a enxergar naquela experiência uma oportunidade de grande envergadura, para se retirar questões de profundidade que nos dizem respeito de forma tão aprofundada, eu acho. É muito comum para quem trabalha de forma recorrente com a espiritualidade, né? Eu sempre trabalhei muito em desobsessão e outras coisas, que os espíritos venham, inclusive, te questionam, digam, olha, se eu morri, né, porque para eles é morrer, se eu morri, como eu sinto dores ainda? Se, por exemplo, a pessoa morreu numa situação hospitalar ou num acidente. Então, é muito comum que eles mesmos já venham, ultimamente, questionando isso, dizendo, olha, mas se eu morri, não era para ter cessado a dor? E aí a gente tem que explicar, né, que essa questão da pessoa, do perispírito, de estar marcado, de estar vendo isso, de estar percebendo, mas que não é uma situação muito real, que não é um corpo físico. Mas é justamente o que você vem dizendo, as pessoas às vezes ficam na superficialidade e não explicam, nem para o espírito, nem para o outro, e aí a gente vai fazendo esse monte de confusão e chega em fins absurdos, né? Aí começa a vir aquelas explicações que só atordoam tudo. Então, Kardec ainda continua sendo a base, até porque quando a gente tem muita mistificação, o próprio movimento perde a credibilidade, né, Carlos? Mas aí é importante, Carla, a consideração do seguinte, por esse prisma, por esse contato, né, desse exemplo que foi trazido, a gente percebe que o Kardec tem a preocupação de pensar a dimensão humana dessa relação. Humana no sentido, assim, a relação dos afetos daqueles que nos constituem intrinsecamente, por dentro, interiormente, afetiva, emocionalmente. Porque se nós não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens, a mesma forma se dá na nossa relação com os espíritos. Nós não vamos aceitar tudo que venha do mundo espiritual, ou toda a informação que qualquer espírito venha traduzir. Porque a contradição que muitos deles traduzem não é nem por maldade. Né? Esse exemplo do Baltazar, quer dizer, ele não tinha maldade, estava sendo honesto nas suas perguntas. E, portanto, o que a gente tende a fazer? Semelhante ao que fazemos aqui agora, na nossa vida de relação. Nós não tendemos a preferir os autores que nos parecem mais esclarecidos, capazes, judiciosos, menos acessíveis ou circunscritos às paixões? É o que acontece. E com os espíritos não se dá de maneira diferente. Ou seja, do mesmo modo devemos proceder com os espíritos. Devemos distingui-los uns dos outros, para saber quais aqueles que estão notabilizados de conhecimentos superlativos, de grande envergadura, de grande profundidade, e ao mesmo tempo perceber aqueles que estão numa condição ainda à retaguarda, ou seja, assinalados por primarismos, por sentidos que dão a expressão mesmo das suas limitações profundas, a semelhança do que ocorre com qualquer um de nós. Todos somos, aliás, atravessados por limites. E, portanto, todos somos assinalados por conhecimentos relativos. Não há um conhecimento absoluto. A maldade talvez ocorra, ou talvez o auto-engano ocorra, quando alguns espíritos se apresentam com a pretensão de traduzir em conhecimentos absolutos. Aí a gente vai ter de considerar o quanto que tais expressões ou conteúdos são profundamente problemáticos e, portanto, merece a nossa suspeição e até mesmo, claro, a nossa importante rejeição. Tem um trecho aqui, na questão 303, que eu vou pedir licença para ler, porque me parece bastante oportuno. Eles dizem o seguinte: os espíritos vos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas. Não vêm para atender às vossas paixões mesquinhas, sem nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores, de onde devemos concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece, né? Isso é assim. Então, assim, a gente fica pedindo, né? Muitas vezes, nós, até por nossa própria ignorância, queremos pedir para os espíritos coisa que não tá fora, né? Tá fora. Ah, eu vou ficar rico, vou ficar pobre, meu emprego, meu não sei que outro.
Então, assim, vamos atribuindo muitas questões materiais e humanas para eles, e aí somos mistificados. E aí, quando somos mistificados, falamos contra o espiritismo. Então, tudo é uma questão mesmo de sintonia. Eu acho que a gente, não sei o quanto que você ainda tem aí de material, mas como o programa é curto, eu vou pedir para você, se você puder, dar mais uma pincelada aí no que você pretende falar, para depois a gente... O Kardec, ele nos fala a respeito do seguinte: quando os espíritos são orgulhosos, ou seja, se nos apresentam pseudo-sábios, eles tentam travestir as suas opiniões pessoais como se fossem verdades absolutas. E, portanto, muitos deles acabam entrando numa seara meio perigosa, que é de falar sobre futuro ou sobre o princípio das coisas, inventando, superficializando e, por correspondência, mistificando e contradizendo-se. E agora, o que o Kardec tenta nos falar? Ele diz assim: os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Só que é importante que ele diz: os espíritos realmente superiores, não aqueles que se fingem de superiores. Ou seja, aqueles autenticamente legitimados por valores de grandiosidade moral, estes sim acabam por oferecer-nos, né, sentidos de contribuições decisivas para que possamos pensarmos a nós mesmos através dessa relação que nos enriquece tão vivamente. E eu acho que é importante, por esse prisma, lermos todos tudo aquilo que nos chega à vista. É importante aprendermos com essa relação, no sentido de perceber os limites e as contradições, mas, ao mesmo tempo, perceber, por exemplo, um exemplo de contradição. Eu considero importante dar a dimensão disso para que venhamos a parar de divinizar tudo e todos. Por exemplo, aprendemos lá na escala espírita, no Livro dos Espíritos, no item 100 em diante, a respeito dos espíritos puros e superiores. E lá está dito que o espírito puro, superior, não sente inveja, não sente mágoa, não sente ódio, não sente ciúmes, e, portanto, ele está despojado de impurezas e das necessidades da matéria. E gozam de uma inalterável felicidade, é o que está posto lá. E aí, quando você vê, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma contradição importante que acaba circulando no próprio movimento espírita. Você vai encontrar, por exemplo, a figura de Jesus sendo representada num livro como Brasil, o Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Me deu até um arrepio. Está dito assim, lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Jesus coloca na boca de Jesus, Humberto de Campos coloca na boca de Jesus a seguinte frase: Eliu, meu coração se enche de profunda amargura. Ou seja, se a gente vê que um espírito superior e puro não sente inveja, mágoa, ódio, ciúmes, vicissitudes de qualquer espécie, uma frase dessa posta na boca de Jesus é uma fundamental contradição. Ou seja, ela não pode ter saído da boca de Jesus. Jesus, como um espírito puro, espírito não pode se ver assinalado por uma profunda amargura, que seria um sentimento malsão, negativo, inferiorizante. Isso acaba sendo dito e difundido de maneira inadvertida por parte de muitos espíritas que enxergam num livro como este uma verdade irretocável, quando ela se nos evidencia uma experiência fundamentalmente discutível. Esse é um prisma importante. A experiência da irreflexão, do superficialismo, do atestamento de uma insuficiência intelectual que é próprio de ignorância, uma alimentação, um auto-engano. E, portanto, talvez isso não seja uma maldade, mas é uma experiência de se criar uma experiência fundamentalmente contraditória, e que o movimento espírita deveria se precaver, deveria ter cuidado. Eu acho, ou seja, a gente acaba entrando por searas muito perigosas dentro do movimento espírita, por esses simplismos, por essas ingenuidades, por esses religiosismos, que na verdade são pueris, respeitáveis em outros contextos que não o espírita, respeitáveis mesmo em outros horizontes que não o espírita, porque o espiritismo é exatamente uma precaução para se evitar tais meandros e armadilhas, e que estão validados inclusive em livros ditos mediúnicos. Isso para citar só um dentre tantos vários exemplos, inclusive muito próximos da nossa experiência do movimento espírita brasileiro. Eu acho que ler Kardec hoje é uma experiência mais do que necessária,
Ou seja, o que ele disse lá na década de 1850, 1860, é mais do que urgente para a nossa apreciação. É aquilo que você disse no início. Nós lemos tão pouco um livro como o Livro dos Médiuns, que tem, digamos, diretivas de segurança tão notáveis, tão importantes, e que, no geral, o movimento espírita negligencia. Nós lemos muito mais outras coisas paralelas e não vamos ao fundamento da experiência do espiritismo, que é a leitura, a consideração, a discussão, o pensamento mesmo daquilo que está dado desde o fundamento, que seria Kardec. Precisamos ler mais, né? Eu acho. É uma grande dificuldade você trazer o Livro dos Médiuns e os espíritas se interessarem. É um desafio gigante. Parece que boa parte se interessa mais pelos outros livros, não aqui no canal as pessoas assistem, mas, via de regra, ninguém quer estudar o Livro dos Médiuns. É chato, é chato. Quando, na verdade, é uma obra que fundamenta grande parte do que a gente vive no dia a dia, a gente faz, né, na casa espírita. Então, é absolutamente necessária. Então, eu vou te agradecer, Carlos, por essa conversa que nós tivemos. Gente, para quem puder, leia em casa. Eu vou pedir para ele fazer as considerações finais dele e depois já faço o encerramento. Vamos lá. Carla, muito obrigado. Eu sempre fico sensibilizado e agradecido pela oportunidade. Eu acho que, como a fala final, nós nunca podemos nos esquecer de que estamos juntos no mesmo barco, numa mesma caminhada. Eu acho que a gente tem sempre que se dispor a aprendermos juntos, com todo tipo de espírito, com todo tipo de ser humano. A gente tem que, sobremaneira, se interessar pelo outro, se envolver pelo outro. E, ao mesmo tempo, ter a humildade, a compreensão de que estamos mais na condição de necessitados de estímulos para a nossa própria sobrevivência e apoio mútuos no mundo tão carente desse tipo de sensibilização. Então, é aquela coisa de caminhar junto, de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém, mas, ao mesmo tempo, a dimensão da humildade, de saber ouvir o outro, aprender com o outro, evitarmos essas animosidades intransponíveis, mas, ao mesmo tempo, marcar um certo horizonte de razão para a discordância respeitosa, para o diálogo produtivo, para essa interação em que a gente possa desenvolver esse cuidado de se beneficiar daquilo com os quais partilhamos a convivência, aprendermos uns com os outros. E tenhamos a certeza de que aqueles que fazemos uso da fala, em palestras, em momentos de diálogo, de tertúlia, a gente possa ter a dimensão de que estamos aprendendo o tempo todo e mais das vezes. Eu costumo dizer que os ouvidos que mais se beneficiam da nossa fala são sempre aqueles mais próximos da nossa própria boca. Então, nós paremos de pregar para os outros e comecemos a trazer tudo aquilo para o horizonte de nós mesmos, para que a gente possa crescermos mutuamente em apoio e sensibilizando o outro no sentido de traduzir de nós o que nós possuímos de melhor. O Jesus, outrora, disse que alguém me tocou porque eu senti que de mim se desprendeu uma virtude. E possamos traduzir esse perfume do bem na direção de quem quer que seja, com todos aqueles com os quais partilhamos a existência. É importante que a gente possa produzir algo de melhor num mundo tão carente de luz. Precisamos, em algum sentido, acender lâmpadas, né? Mas iluminar os passos de todos, quanto, fundamentalmente, nosso próprio passo. Obrigado. De coração, muito obrigado. Obrigada, Carlos. Para você que nos assistiu, esse é o canal Paz e Bem, o Caminhos do Espiritismo. Se você gostou, dê um curtir, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no canal. Se puder, faça uma doação solidária. Muito obrigada e até a semana que vem. Um beijo grande em cada um de vocês.